Então, tô aqui de novo trazendo para vocês outro episódio do programa Sem Contexto. Dessa vez eu tô gravando no meu quintal, porque o meu pai veio passar a noite aqui em casa, a tarde e a noite aqui em casa. E daí, como ele tá dormindo ali dentro da minha casa e é uma casa pequena e de madeira, eu vou tentar ficar aqui na rua. Espero que o som não tenha muitas diferenças e tal, por questões, sei lá, acústicas, por exemplo. E também espécie de sons noturnos, né, que a noite é barulhenta. Menos que o dia, mas, enfim, já tô me estendendo numa coisa nada a ver. Mas, né, hoje o tópico do programa vai ser manipulação. Manipulação é um conceito, assim, né, uma prática. Eu vou definir manipulação para vocês, o que eu quero dizer com isso. Eu acredito que nessa vida todas as coisas exercem influência, sabe? Não quer dizer que aquela influência vai conquistar o objetivo dela, mas tudo nessa vida tá exercendo uma influência sobre as pessoas, sabe? Ou uma influência positiva ou uma influência negativa. Inclusive, o que eu tô falando aqui pra vocês agora também é uma influência, né? E eu espero que seja uma influência positiva. Mas, né, as pessoas podem receber aquilo lá ou podem não receber. Hoje tem um carro passando ali na rua, espero que não esteja atrapalhando. E daí, quando a gente fala de manipulação, ou quando eu falo de manipulação, eu tô querendo dizer, basicamente, a influência não declarada, entendem? Tipo, obviamente, quando alguém tá te falando pra te fazer deliberadamente algo, não tá pra dizer que ela tá te manipulando, né? Ela tá te influenciando a fazer algo, mas tá te influenciando com uma mensagem clara, específica, te dizendo o que ela quer. Agora, manipulação seria então a ideia de que as pessoas conseguem aquilo que eles querem sem necessariamente falar que querem aquilo que eles querem. Consegue entender? Então isso é manipulação, é a intenção não declarada. Então, né, quando a gente fala desse termo manipulação, e eu sou uma das pessoas que acredito com todas as minhas forças, né, acredito piamente na ideia de que sempre houve manipulação inserida nas sociedades humanas, sabe? Desde sempre, desde que as sociedades humanas começaram a se estabelecer em grupos e depois se tornaram civilizações, acredito que isso daí faz parte aí da vida. Por quê? Porque tem certas mensagens que acabam sendo melhor de passar adiante dessa maneira. Na verdade, eu nem acredito que elas sejam melhor de passar adiante assim, mas eu acredito que possa ser, digamos, mais fácil de tu conseguir convencer aquilo lá, mas isso vem também com um preço que eu vou explicar ao longo desse programa, né? Então, pra mim, sempre houve manipulação, entendeu? Os grupos, ou as minorias que estavam no poder sempre deram jeito de manipular o restante da sociedade ao redor deles. Fosse então, né, os reis, os líderes religiosos, etc e tal. Esse tipo de figura era responsável por manipular as pessoas. E ao longo do tempo, ao longo da história, né, esse tipo de manipulação era feita como? No começo era mais uma coisa assim, verbal, né? Ou uma coisa feita com declarações assim de gente que tinha como, né? Tu conseguia atenção, conseguia observar e ouvir eles, provavelmente assim, reis, imperadores, esse tipo de coisa. Só que, né, isso daí era outro tipo de manipulação, por causa do alcance, por causa da capacidade de ficar martelando ideia, mas eu acredito que esse tipo de coisa sempre houve. E também existe a manipulação dentro de casa, né? Que, principalmente antigamente, ela era ainda mais forte, porque pensa que quando tu vivia num mundo que não tinha acesso a grandes veículos de comunicação, tudo que tu ouvia era baseado naquelas pessoas que tu se encontrava presencialmente, né? Seja pessoas da tua família, ou pessoas que tu conhecia na tua função, no teu trabalho, seja lá o que tu fizesse ao longo dessa história. Então, né, essas eram as únicas pessoas que tinham o poder de influência e a capacidade de estar te manipulando. Só que, acelerando para muito no tempo nessa história, a gente chega primeiro no século passado, digamos assim, e a gente começa a pensar, claro que antes disso já teve outros grandes veículos de comunicação, tipo a mídia impressa, né, que já começou a ser algo assim em grande escala, a gente conseguir passar uma ideia, uma mensagem ali inserida
jornal que seria lido por bastante gente. Mas quando chegou coisas como o rádio e depois a televisão, esse tipo de manipulação, esse tipo de influência se tornou muito maior, com muito mais alcance. E aí chegamos na fase de que tu pode estar influenciando / manipulando centenas de milhares de pessoas ao mesmo tempo, quando tu tá vindo com qualquer mensagem que seja através dos rádios, né, e depois da televisão. Aí tu tá... Pra gente que ainda não entendeu quando fala de manipulação, você pode estar tipo assim, mas como assim? Tá tipo, o Renan é paranoico que essas pessoas queiram controlar a mente. E em parte sim, mas eu não quero dizer que seja só isso. Que a manipulação não precisa ser necessariamente algo totalmente ruim, mas é aquela que quer te vender uma ideia, entendeu? Se algum programa de televisão anunciava um produto, se algum dono de uma emissora declarava apoio a uma marca ou algum movimento social, alguma coisa desse tipo, aquilo de lá tinha um peso, tinha uma influência, entendeu? Rolava uma manipulação ali por trás. E quais eram as intenções, entendeu? Quais seriam os objetivos finais? Aí isso sempre vai estar aberto a debate, né? E do meu ponto de vista, eu acredito sim que por razões discutíveis, né? Razões que podemos debater, eu acredito sim que a sociedade, até os dias de hoje, se organizou de uma maneira que as manipulações realizadas assim pelas forças de poder, pelo Estado, pelos governos, né, e pelos os grandes veículos de comunicação, geralmente eles eram, em sua maioria, coisas que não são legais de tu estar ensinando para as pessoas, entendeu? Essa é a minha opinião. Eu acho que, de modo geral, por algum motivo que eu acho até apavorante, mas eu acredito que muitas das coisas que nos eram ensinadas, seja através de coisas ditas pelo Estado, né, que eu já tinha falado, ou outras formas de influência, essas mensagens elas não eram coisas que na verdade tu devia estar fazendo algo realmente o contrário daquilo lá, sabe? O oposto daquilo lá. Tu estava caindo numa coisa que não te fazia bem a curto, a médio nem a longo prazo. Agora, se essas pessoas que estavam te dando a informação sabiam que essa informação era uma furada ou se eles estavam cometendo um erro honesto, eu também não tenho como afirmar, mas eu acho curioso o quanto, né, que as forças de poder conseguem estar sempre cometendo erros sobre as mais variadas coisas e isso não tem um pouco de mau caratismo envolvido, sabe? É sempre erros inocentes. Esses barulhinhos daí, meus cachorros correndo aqui pelo pátio. Então, né, é o tipo de coisa que eu acho que rola isso aí. Então, tá, Renan, então, que merda, esse mundo que tu tá descrevendo parece bem fugido de que a gente tá vivendo, né? E sim, realmente acho que é bem fugido e eu acho que é uma coisa muito difícil de ser combatida, mas eu acho que é necessário. Aí nós podemos até pensar assim, da onde que viria esse super filtro, sabe? Mas eu acho que as pessoas precisam, tipo, é necessário mesmo, para tu ser uma pessoa feliz, sabe? A palavra mais ampla que eu posso te dar é feliz, mas se tu quiser pensar uma pessoa foda, uma pessoa incrível, uma pessoa, sabe, que consegue extrair uma coisa autêntica de dentro de ti mesmo, tu precisa, obrigatoriamente, tu tem que ter tido um super filtro. E tem que ter até o dia de hoje um super filtro pra influência que tu recebe, sabe? Pra manipulação que tu recebe. Tu precisa ter sido capaz e ser capaz constantemente de enxergar através da merda, sabe? E daí vai ficar subjetivo pra caralho, cada um vai interpretar de uma maneira. Como é que a pessoa vai dizer, como é que eu vou saber o que é certo e o que é errado? Eu sei, eu tô ligado que isso daí é difícil de conseguir interpretar. Mas eu não tô dizendo que é fácil, eu não tô dizendo que tem uma técnica pra ser assim, mas eu acho que esse é super necessário, sabe? Eu acho que qualquer pessoa que não teve um super filtro, que ele não sabia, que ele não se lembra, que tipo assim, que sempre teve coisas que tu ouvia aquilo lá, e tu podia não saber formular um motivo de porque aquilo lá era uma merda, mas tu ouvia aquilo lá e tu ficava assim, será, cara? Será que é assim mesmo, entendeu? Tu tem que ter feito esse tipo de coisa conforme
os teus pais falavam algumas coisas, não tudo, entendeu? Não tudo, porque eu aposto que os pais de vocês são pessoas fodas, assim como os meus pais também são pessoas fodas. Só que, né, pessoas fodas ainda assim falam um monte de bobagem de vez em quando. Então tu tem que ter sido capaz de identificar quais eram as coisas fodas ali que tu estava ouvindo dos teus formadores, né? Se tu não tem pais, seja lá quem eram as figuras assim, de influência na tua vida, porque todos nós tivemos, tu tem que ter sido capaz de filtrar. E o mesmo vale para figuras de autoridade variadas, sabe? Tipo professor, sabe? Imagina, não é desvalorizando a categoria, mas é só trazendo, humanizando. Né? O professor é um ser humano, sabe? Tem vários professores aí que vocês, se vocês fossem parar pra pensar, vocês iam achar esses professores uns idiotas, uns imbecis, entendeu? Vocês iam pensar assim, porra, esse cara só fala abobrinha. Então, a criança que tá na aula de um professor que é um idiota, ela tem que ter, de alguma maneira, ela tem que estar, tipo assim, porra, sabe, não tô concordando com isso aqui, ou até questão de conduta, entendeu? O professor ele pode saber o conteúdo, mas ele não tem uma didática boa, ou ele é grosseiro, mal educado, entendeu? Várias dessas coisas que podem acontecer, ele pode ser um professor, isso para não falar de outras coisas, sabe? O professor ele pode ser machista, o professor ele pode ser racista, sabe? Tem várias coisas, ele pode ser preconceituoso de várias maneiras, entendeu? Tem várias coisas que um professor, independentemente de ser alguém que estudou e se formou naquilo lá, ele pode não ter uma conduta exemplar e se as crianças que estão ali enxergando esse tipo de coisa, todas vão ver aquilo lá e vão falar, nossa, que exemplo, tu vai estar aprendendo muita abobrinha, vocês conseguem entender? E depois a gente chega aí, por último, mas não menos importante, em figuras de poder. Aí nas figuras de poder a gente inclui uma variedade imensa de pessoas, tanto assim de, digamos, o patrão das pessoas, sabe? O líder religioso, por exemplo, assim, um padre, ou um pai de santo, ou enfim, uma pessoa que faz parte de um clero. E os nossos governantes, assim, governantes do estado, né? E quando eu digo do estado, eu não tô falando do estado do Rio Grande do Sul, tô falando do estado, sabe? A estrutura que a gente conhece por estado, sabe? Nosso governo como um todo. Tem que ouvir muito bem o que é dito pelo pessoal da prefeitura, o que é dito pelo pessoal do governo, do estado, do governo federal. E quando tu estiver ouvindo um monte de merda, tu tem que conseguir saber que tu tá ouvindo um monte de merda. Tu nunca pode deixar com que a posição da pessoa valide nada, sabe? Então, por isso que eu acho que é necessário, de uma forma que não tem como driblar, não tem como evitar, é necessário ter sim um filtro muito bom na hora de estar recebendo informações, interpretando essas informações e adotando ou não essas informações que foram passadas para nós, né? Então, por isso que eu acredito que é muito, realmente, esse lance de influência, de manipulação é complicado. E não é à toa que eu acho que tem muita gente que é manipulada em vários aspectos da vida deles, talvez de todos os aspectos, porque a vida inteira eles foram comprando muitas coisas sem saber exatamente por que eles estavam comprando, mas, né, por algum motivo assim, eles não tinham um filtro muito aguçado, eles não eram capazes, entendeu, de ouvir alguma coisa e por algum motivo o cérebro deles não pensasse, não, isso daí é uma palhaçada, não vou ouvir uma mentalidade dessas e vou trazer pra minha vida, sabe? Por causa que, porra, crescendo eu ouvi várias coisas absurdas, sabe? Várias coisas assim que naquela época eu já não sabia, muitas vezes eu não sabia como me relacionava com aquela ideia que eu estava escutando da boca dos adultos ou dos mais velhos, seja lá quem fosse, mas já estava achando muito estranho. Tipo assim, não sei, cara, eu vou esperar um pouco mais antes de falar esse tipo de merda. E daí, eventualmente, eu descobri, pá, não, agora eu entendi porque eu estava achando esse raciocínio ruim, porque era uma bosta. Agora eu consegui encontrar informação que me faz entender de maneira prática o porquê que aquela merda que eu estava ouvindo não fazia sentido, sabe? Então eu acho que a gente tem que ter isso daí. E volta para aquela parada de autenticidade, sabe? Tu tem que pegar e tem que seguir o que tu sente, entendeu? Na verdade é essa, é uma coisa meio que entra num lance meio sensitivo e tal, mas eu não tenho outro jeito de falar sobre esse assunto senão apelar para esse tipo de sensação, sabe? Tu tem que ter um negócio assim que tu tem que te perguntar bastante sobre as coisas, tu tem que chegar até o que das questões, senão tu vai reproduzir um monte de merda sem sentido e sem que tu nem concorda, na verdade, sabe? Tu nem leva muito a sério. E daí eu deixo a parte mais sombria de tudo isso agora pro final, que é
A internet, né? Não dá pra... Enquanto eu tô aqui gravando esse podcast pela internet, na internet aqui, não dá pra pegar e deixar de citar esse elefante na sala, né? A internet, quando chegou nas nossas vidas, ela se tornou... Levou esse lance de influência, de manipulação pra outro nível, tá ligado? É um alcance muito maior, é um alcance muito superior. Meio que... Então, a internet é algo muito maior, muito mais violento, muito mais agressivo em questão de influência e manipulação do que qualquer outra coisa que a gente já tinha conhecido, sabe? O alcance da internet é muito superior e a capacidade de mandar múltiplas mensagens para algo que está adjunto à tua consciência, sabe? A gente se acostumou já a questão de notificações, de saber que vai aparecer algo na barrinha ali para te lembrar de algo novo. Enfim, a internet tem um poder que a televisão simplesmente desligava, sabe? O rádio tu desligava, mas a internet, eu sei que dá pra te desligar a internet e tal, e é até muito bom as pessoas que não são, né, não tem essa relação com a internet, mas eu já tenho, e eu sei que eu não sou o único, e eu entendo o que aconteceu comigo, sabe? Eu entendo como é que a internet fez isso comigo, e a única coisa agora que eu tento fazer é controlar, é filtrar o que eu tô recebendo lá, entendeu? É não deixar as merdas que a internet te tenta fazer acreditar, tu acreditar. E aí entra numa parada, entendeu? Tudo aquilo que eu já falei aqui nesse programa. Eu realmente acredito que em questões de algoritmo, em questões de... do jeito que as redes sociais se organizam e funcionam, sabe? Eu acredito também que... eu ainda acredito na mesma lógica, entendeu? Eu acredito que esse tipo de rede não tá organizado de uma forma que vai fazer com que as pessoas tenham um relacionamento saudável com aquilo lá e que tragam coisas positivas para a vida deles. Eu acredito já que a internet é uma grande armadilha para propagar sentimentos ruins, sensações ruins, enfim, é uma coisa ruim para as pessoas de modo geral, sabe? Então por que tu tá usando a internet? Não. Então é que tá, eu tento enxergar os padrões de coisas ruins e não fazer parte daquilo lá, entendeu? Tipo assim, não, eu entendi qual é a moral do Facebook, eu entendi qual é a moral do Instagram, entendi qual é a moral do Twitter, e eu não vou deixar essas coisas ruins me afetar, entende? A minha cruza não é contra a internet como ferramenta. O que eu tô falando aqui é quais são as grandes agendas por trás dessas empresas de muito poder, de muito alcance, né? Que tem dezenas não, né? Dezenas de milhões de pessoas, centenas de milhões de pessoas já conectadas e tal, regularmente, diariamente, entendeu? Então eu acredito nisso, entendeu? Eu já tenho essa visão da internet, eu acredito que seja... E é o tipo de coisa que quando eu faço um exercício assim, de projeção para o futuro, eu realmente não consigo vir com cenários positivos, sabe? Realmente tô esperando que algo me surpreenda e que a humanidade me surpreenda de alguma forma, porque de modo geral, quando eu penso, tipo assim, uma pergunta simples, sabe? Que tu deveria fazer pra ti mesmo. Tu acha que daqui a 40 anos as pessoas que têm acesso à internet e vivem conectadas à internet, tu acha que a sociedade vai estar melhor, entendeu? O mundo vai estar melhor por causa desse tipo de comunicação que vai estar rolando, que a gente está rolando nos dias de hoje, claro. Só que, né, a gente ainda está vivendo o começo da internet, digamos assim, né? A gente ainda é uma das primeiras gerações. Agora, daqui a 40 anos já vai ter várias gerações de pessoas que nunca sequer viveram sem a internet, já nasceram inseridas nesse mundo. Então, né, é uma pergunta simples assim e tal. Se daqui a 40 anos a internet vai ter sido algo bom para a sociedade ou vai ter sido algo ruim para a sociedade, né? E é meu palpite, por enquanto, qualquer cenário que eu imaginar, qualquer leitura que eu fizer dos fatos, qualquer maneira que eu interprete os possíveis futuros, né, com a minha perspectiva limitada, ainda assim eu só vejo cenários ruins, sabe? Eu só vejo que vai deixar marcas aí que vamos ver o que vai acontecer. Torcendo para que eu esteja muito errado, mas é difícil enxergar de outra maneira nesse momento, né?
E por que isso? Esse episódio que eu acho que vai ser o maior de todos aqui. E isso que eu tô tentando ser, tipo assim, nesse primeiro programa falando de manipulação, tô sendo bem abrangente, porque dá pra pegar e entrar a fundo, se aprofundar em histórias específicas, né? Em momentos específicos, enfim. Dá pra destrinchar qualquer parte. Mas agora, só pra tentar concluir esse primeiro episódio sobre esse tema, eu vou dar um exemplo bem prático pra entender do que eu tô falando, sabe? Antigamente, se a pessoa quisesse pensar, sabe, imbecilidades ou achar imbecilidades, sabe, pensa na pessoa mais escrota que te conhece, entendeu? Que já falou, esse fulano só abriu a boca pra falar merda, sabe? Pensa nessa pessoa assim. E antigamente essa pessoa só tinha alcance pra quem ela conhecia, pra quem ela, né, e pra quem ela tinha uma certa intimidade, talvez até. Agora com a internet as pessoas podem estar falando abobrinha. Inclusive, algumas pessoas que falam abobrinha são pessoas que têm muito público, muito alcance, né? E daí eu tô falando não só do pessoal do entretenimento, mas aí também tô falando de políticos, tô falando, né, de líderes religiosos. Tem muita gente que tem super alcance e consegue mandar umas mensagens lamentável, longíssimo, sabe? Cada vez mais longe. Então, e deixando de lado só as pessoas grandes, também tem as pessoas anônimas, sabe? As pessoas normais, que nem eu e que nem tu, que também tem um poder de comunicação muito ampliado na internet, né? E eu também não sei, no presente momento, eu não conheço meios de combater mensagens nocivas, mensagens tóxicas, sabe? Mensagens que deveriam ser desencorajadas. Eu não sei meios de combater esse tipo de coisa que não envolva um cerceamento de discurso, sabe? Que não seja algo deliberadamente tu ditar o que pode ser dito e o que não pode ser dito. E eu sou contra isso, sabe? Veemente. Não é algo que eu compactuo, não é algo que eu sou a favor. Mas eu meio que realmente eu não sei que meios que existem para tu frear a internet, entendeu? Seja pro lado bom ou pro lado negativo. Então realmente acho que é só um combate, sabe? Realmente é só assim uma luta que a gente trava contra as pessoas que falam abobrinha. Real, é só isso que tu pode fazer. Tu pode tentar passar adiante as mensagens que tu acredita, as opiniões que tu acredita. E se tiver alguém ali do lado falando algo completamente contrário, completamente oposto, sabe? É isso aí, entendeu? Não, do meu ponto de vista, não é nada que possa ser feito além de torcer para que tenha mais gente concordando com o que tu fala, achando que o que tu fala faz sentido, e não alguém que tá falando algo que tu pensa, putz, mas essa parada aí já fizeram e já deu errado, tá ligado? Tipo, tu tá falando algo que já foi tentado, já foi testado, talvez seja até o status quo do momento, e o cara tá falando como se fosse o que tá faltando, sendo que é o que já tá aí. Então, né? É isso aí, esse primeiro episódio daí sobre manipulação vai ficando por aqui. É provável que eu vá, segunda-feira já traga outro episódio que tem um gancho com esse assunto, né? Porque agora que eu fiz um programa só sobre isso, eu vou estar sempre entrando em vários assuntos que eu deixei aberto, né? E poder me aprofundar, porque esse era o objetivo de fazer esse tipo de programa, né? Além de ser sem contexto, claro. Mas, né? Então, esse lance da manipulação, pra mim, vocês já sabem que tá em todos os momentos, em todos os lugares, sabe? Até nas obras de ficção também é outro assunto legal que dá pra falar o que eu acho do poder de influência de obras de ficção, já que eu sou um criador de conteúdo, né? Sou escritor também de literatura fantástica. Mas, inicialmente é isso aí. Esse foi meus questionamentos, minhas indagações e minhas opiniões gerais sobre o lance da manipulação na sociedade humana passada, presente e futura. E a única coisa que eu acho que a gente pode fazer é influenciar a balança pro lado que a gente considera o certo, entendeu? Que a gente considera o positivo. Porque não tem como tu impedir os outros de falar algo que tu é contra, sabe? Quer dizer, tem gente que acha que existe como, mas eu não gosto desse tipo de coisa. Eu acredito que a gente tem que fazer uma construção diária, que nem que a gente tenha que ficar debatendo sobre os mesmos assuntos a vida inteira, tá ligado? É o que resta pra sociedade, é o que resta pro mundo, a gente tem que conversar, a gente tem que levantar os assuntos que a gente acha importante ser discutidos e até os assuntos que a gente também não acha importante
só porque é divertido também, né? É isso que eu tento fazer aqui no meu programa, é isso que eu tento influenciar vocês a fazer também, entendeu? É serem mais autênticos, trazer mais de vocês, o que vocês realmente acham, o que vocês realmente pensam para a conversa, porque a gente tem que se expressar e temos que se comunicar e temos que, né? A gente tem que ser mais do que aquilo que a gente é manipulado para ser, sabe? A gente tem que ser uma pessoa mais ter mais noção sobre quem nós somos e o que nós estamos fazendo, sabe? A gente tem que conseguir enxergar um pouco mais através da confusão, que na minha opinião é estimulada e é propagada de propósito, sabe? É isso que eu acredito que sempre foi a regra e que, até onde eu sei, ainda continua sendo a regra. Mantém as pessoas confusas, mantém as pessoas cegas, mantém as pessoas manipuladas. Então, né, se eu puder passar uma mensagem que ajude as pessoas a, pelo menos, expandir mais, pensar mais, olhar mais por outros lados, para mim já tá valendo muito a pena isso que eu faço aqui. E, em último caso, eu tô me divertindo. Então, valeu. Segunda-feira eu tô de volta, então, com outro programa sem contexto.